Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, e os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes dessa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, queridos, vamos orar novamente. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, abre o nosso entendimento, o nosso coração, Pai, para compreender, Senhor, a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a leitura do livro de Eclesiastes, ele faz com que nós venhamos refletir sobre diversos assuntos, sobre várias coisas. O livro de Eclesiastes fala aqui sobre um mestre ou um pregador, e diz a palavra que ele faz reflexões sobre o tempo, sobre a vaidade das coisas, sobre a vida, sobre a sabedoria, sobre quão breve é as nossas vidas. E ele traz para a gente uma reflexão de uma busca pelo sentido. Alguns atribuem, a diversos autores, o livro de Eclesiastes, mas a tradição, ela atribui naturalmente a Salomão, e mais provável que seja realmente ele o escritor deste livro. E ele traz então um mestre, um homem, que parece numa crise existencial muito grande, em uma angústia. Ele começa a refletir sobre várias coisas da vida, ele começa a pensar no propósito de existir. E é interessante que todos nós buscamos um propósito, Todos nós temos esse desejo de compreender as coisas, de saber qual é o nosso propósito, por que estamos aqui. A humanidade se pergunta. Se nós analisarmos e observarmos as coisas que estão ao nosso redor, tudo cumpre o propósito, tudo tem um objetivo. Se a gente analisar as coisas que estão diante de nós, os bens materiais, parece muito claro que cada um cumpre um significado e um propósito de existir. Mas quando se trata do ser humano, é mais complexo responder. Muitas pessoas já buscaram, filósofos, pensadores, cientistas, teólogos, buscaram entender e descobrir qual é o sentido da vida. E é exatamente isso que se depara esse mestre, que é narrado aqui no livro de Eclesiastes. Ele começa a questionar sobre todas as coisas, e ele começa a demonstrar uma certa preocupação sobre tudo aquilo que ele já viu. E há muitas pessoas que buscam também, assim como nós, encontrar esse sentido na vida. E alguns chegam a um absurdo tão grande de tirar a sua própria vida, porque talvez não encontraram esse propósito. E aqui ele vai falando sobre essas questões, sobre esse desespero, sobre essa angústia humana de buscar sentido. E ao decorrer do livro ele chega a uma conclusão, ele começa a falar e diz assim, olha, todo trabalho debaixo do céu é inútil. Tudo isso aqui é vaidade, é correr atrás do vento, tudo isso aqui não passa de um sopro. Nada vale a pena. Parece que esse homem ele procurou em todas as coisas e ele acaba observando e chegando à conclusão de que tudo é vaidade, de que tudo não tem sentido, de que nada tem realmente uma explicação. E então ele começa ali a buscar, a procurar o sentido para as coisas. Observe uma coisa entre nós, que nós fazemos, que é muitas vezes, quando almejamos conquistar alguma coisa,
a gente luta por isso, a gente procura, a gente trabalha por várias coisas, e quando alcançamos parece que aquilo não faz mais sentido, parece que não tem mais utilidade, e agora precisamos de outra coisa. Nada nos satisfaz. O ser humano, ele tem esse sentimento. Isso já aconteceu com todos nós. Vez por outra acontece, né, que nós alcançamos aquilo para que tanto desejávamos, e quando temos em nossas mãos, parece que não vale nada. E esse sentimento que esse mestre, né, que esse pregador, ele tem também, né, de que precisa algo mais. E ele fala em Eclesiastes, ainda no capítulo 1, no verso 8, ele diz o seguinte: todas as coisas trazem canseira. E ele vai falando, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver. Então ele diz dessa questão do ser humano nunca está satisfeito. Parece que sempre está faltando alguma coisa, parece que sempre falta algo. E por mais dinheiro, por mais posse que as pessoas possam ter, nada nos satisfaz, nada é suficiente. Há pessoas que estão ricas, pessoas que têm tudo, mas que parece que não tem sentido para a vida delas. Como eu disse, algumas tiram a própria vida, porque lhe falta algo para preencher o seu coração. E só existe uma coisa, e nós sabemos que somente Deus é capaz de preencher o ser humano. Não está nas coisas, não está nos objetos, não está em nada daquilo que a gente possa buscar. E esse mestre, então, ele começa a falar sobre a morte, sobre a vida, ele começa a falar que tudo é incerto, que tudo é como um sopro, como um vapor que logo se dissipa, e ele começa a questionar todas as coisas, e ele fala que tudo então é passageiro, e que a vida é breve. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos o que irá acontecer, não sabemos nada da nossa vida, não sabemos o que pode vir a ser amanhã, ou depois, ou daqui a algumas horas, e ele fala sobre isso. Ele traz exatamente essa reflexão sobre a brevidade da nossa vida, o quanto nós somos breve. Ele diz aqui, no primeiro ponto, que é a brevidade da vida, Eclesiastes 1, verso 4, pode acompanhar na sua Bíblia, ele fala assim, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Sabe o que é interessante? Há uma realidade de que nenhum de nós pode fugir. Um dia todos nós não estaremos mais aqui. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Salvo raríssimas exceções, né, que possam viver mais do que isso. Talvez alguém, alguma criança, Deus possa permitir que viva um pouco mais. Mas nós não estaremos mais aqui. E ele traz então essa reflexão, ele traz essa percepção, né? E ele diz ainda aqui no capítulo 1, no verso 11... ele diz que ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Alguns homens são lembrados pela história, alguns vultos históricos, algumas pessoas que fizeram coisas importantes, que marcaram a história, são lembrados, mas são lembrados por aquilo que a história conta. Os demais todos são esquecidos, os seus atos, tudo aquilo que lutamos. E é impressionante o quanto nos apegamos a esse mundo, né? Nós somos passageiros aqui, nós estamos por um breve tempo, diz a palavra de Deus, né? Nós somos como um sopro. Salmo 144, verso 4, o salmista ele fala sobre isso. No Salmo 144, verso 4, ele diz, o homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra passageira. E por ser um sopro, nós buscamos algo que possa dar sentido à nossa vida, algo que possa dar significado à nossa existência, o fato de estarmos aqui. Buscamos dar um sentido que possa marcar a nossa história, algo que possa trazer à memória as pessoas que depois de nós virão, para lembrar talvez de algo que fizemos. Mas a palavra de Deus nos diz que o tempo irá apagar da memória as nossas vidas, todos nós. Assim como aconteceu com muitos antes de nós. O autor de Eclesiastes, ele então busca na sabedoria, ele procura entender esse sentido da vida, e como eu disse, muitas pessoas buscaram, e continuam buscando esse significado, compreender qual é o sentido da nossa existência, por que estamos aqui? Talvez você já fez essa pergunta, em algum momento, e talvez já procurou entender,
Qual o significado e o sentido da sua vida? Isso é fundamental, é importante saber qual o propósito, por que Deus nos trouxe aqui, e Deus tem um propósito para tudo. Ele pode nos revelar esse propósito, mas as pessoas procuram na sabedoria humana, e assim também esse mestre procurou. Diz a palavra que ele procurou em Eclesiastes capítulo 2, verso 16, quero que você acompanhe na sua Bíblia também. Ele fala sobre a sabedoria, né? E ele diz que nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Ele fala então dessa busca pela sabedoria, e ele percebe que assim como acontece com o sábio, acontece com o tolo, acontece com todos. Há uma coisa que ninguém consegue explicar. Ele fala, por exemplo, que há situações que acontecem na vida de todas as pessoas, sejam coisas boas ou coisas más. Ele diz que ainda que você faça tudo corretamente, que você tente fazer aquilo que é certo, ainda assim o mal pode sobrevir sobre a sua vida, pode recair sobre você. Tem um texto que diz, em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, você pode acompanhar. Ele fala exatamente sobre essa percepção que ele teve. 9 verso 11 diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Todos nós podemos ser afetados por situações. Ainda que a gente está procurando fazer a coisa certa, pode acontecer algo sobre nós. Coisas boas e coisas ruins. Jesus ratificou essa palavra. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, 45, que Jesus disse que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e sobre injustos. E há pessoas que são ímpios, que não temem a Deus e que prosperam. Que às vezes a gente fica observando como essa pessoa não teme a Deus e consegue prosperar, ela consegue vencer. E o salmista nos alerta, nos dá uma advertência, para que a gente não fique indignado com isso. Ele diz, pode ser que ele prospere, pode ser que por um tempo você veja ele ter sucesso. Salmos 37, versos 7 e 9, ele diz o seguinte: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. E aí ele fala depois do 9, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém? E nós esperamos no Senhor. Nós vamos herdar a terra por herança, a nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade santa que desce do céu como noiva, adornada para o seu noivo. Aquela que a palavra de Deus nos diz, em que o próprio Deus estará conosco e habitará entre nós, e que Ele enxugará de nós toda lágrima, e que Ele mesmo estará conosco, e que não haverá choro nem pranto, porque é o novo céu e a nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra já passaram, diz a palavra do Senhor. E por isso é importante a gente entender que ainda, como nos advertiu o Senhor, que nesse mundo nós tenhamos aflições, ainda que o ímpio prospere, ainda que aconteça coisas que a gente não compreenda, que nós passamos por situações que nos façam sofrer, ter dificuldades, e ainda que o nosso nome seja esquecido nessa terra, o mais importante é que o meu e o teu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Isso é o mais importante, queridos. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos buscando a presença do Senhor, é para isso que nós nos colocamos diante dEle, para que o meu e o seu nome esteja escrito no livro da vida. Isso equivale, não importa se vão lembrar de nós, não importa se o nosso nome vai estar aqui escrito na terra por algum feito, o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Queridos, essa busca pelo sentido faz com que as pessoas procurem em vários lugares, inclusive nos prazeres. E o próprio mestre também fez isso, ele buscou também esse sentido, esse significado para a vida dele nos prazeres, nas coisas que a vida oferece. E o segundo ponto que nós vamos tratar é exatamente a busca do sentido através dos prazeres. E nessa necessidade de buscar um significado, por um momento, ainda que temporário, há uma
tendência natural dos seres humanos de se apegar a coisas, né? Se apegar a situações, e nós vivemos um período em que as pessoas vivem um vazio de sentimentos, um vazio de sentidos, um vazio que só pode ser preenchido por Deus, mas que se busca em diversas coisas, se busca nos vícios, nas drogas lícitas e ilícitas, se busca nos prazeres, em diversas situações que você não pode encontrar, em que você jamais vai encontrar. Vivemos uma cultura descartável, uma cultura da qual escreveu o filósofo Zygmunt Bauman, que é um sociólogo também, professor polonês, que viveu muito perto da nossa era. Ele viveu, né, no século XXI, e a maior parte da sua vida, né, ele é um dos maiores intelectuais, e ele morreu recentemente, em 2017, e ele escreve algo muito interessante. Ele fala que as relações, elas são artificiais, né, que elas escorrem pelos dedos assim como a água, né, que elas são líquidas, que elas não têm um senso de fato de firmeza, né, de durabilidade, que elas são apenas imediatas. Eu quero apenas um prazer momentâneo que possa me trazer alguma resposta. E as pessoas buscam nisso e não encontram sentido para a sua vida. Elas acabam buscando situações em que possa preencher a sua vida. Queridos, há uma coisa muito interessante que nós vivenciamos na nossa era, todos nós, né, por diversas situações, por trabalho, pela nossa própria vida social, nós estamos conectados. Nós estamos conectados, né, aos computadores, aos celulares, à internet, às redes sociais, e não tem como a gente fugir disso. A gente precisa, né, para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir pagar as nossas contas, para realizar diversas situações, inclusive o nosso culto aqui está nas redes sociais, né? Também está nas mídias. Então nós acabamos buscar nesses recursos essa comunicação, e muitas vezes essa comunicação ela fica superficial, aparente. Esse é um grande problema. O problema é que quando a nossa vida ela é apenas de aparência, ela está apenas nas redes sociais, ela aparentemente está boa, está alegre, porque no Facebook, no Instagram, nos nossos status, a gente não coloca geralmente uma foto nossa triste, né? A gente não coloca uma situação de problema. Normalmente a gente coloca coisas boas e não tem problema nenhum nisso, né? Você pode continuar postando nas redes sociais, eu não estou dizendo que você, né, deixe de postar. A questão é que é importante fazer uma reflexão. Será que os meus relacionamentos são de aparência? Será que, de fato, né, as minhas amizades são descartáveis, como falou Bauman? Será que tem profundidade no meu relacionamento com Deus? Ou eu só posto ali um versículo bíblico, uma imagem que fala de Deus? É essa reflexão que eu preciso fazer, que eu preciso de fato entender que eu necessito de um relacionamento sincero e profundo com Deus. Eu não posso ter um relacionamento apenas superficial com Deus. Eu posso enganar todas as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Ele conhece os nossos corações, Ele sonda o nosso coração, e Ele sabe de fato a sinceridade do qual nós estamos diante dEle. Tem um pensamento, né, que é atribuído também a diversos autores, que eu acho muito interessante. Ele fala algo muito importante para a nossa reflexão. Ele diz assim, eu creio que todos conhecem. Ele fala assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, e de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Simplesmente esquece que são mortais, que são breves. Vive uma vida artificial, uma vida virtual, uma vida que não tem relacionamento sincero, uma vida que não tem um relacionamento com Deus. A questão que nós vivemos é tão absurda nessa modernidade líquida, que as pessoas estão na mesma casa e não se falam. Conversam pelas redes sociais, pelo WhatsApp, um no quarto, o outro na cozinha. Vem jantar, né? Não estou com fome. E assim as pessoas conversam. Falta relacionamento.
Não tem como a gente fugir dessa nossa conectividade, nós estamos nela, mas a gente precisa parar e refletir. A nossa vida é breve. Nós precisamos, de fato, ter um relacionamento profundo com as pessoas e com Deus. E há uma coisa que é comum a gente ouvir, né? A gente ouve muito um conselho que o mundo dá, né? Sobre, então, aproveita a vida. Já que você está vivendo aqui, né? Como se nunca tivesse vivido, então aproveita a vida, segue o teu coração, faz aquilo que está na tua cabeça. Isso é um problema sério. Porque a palavra de Deus nos alerta, né? Nos alerta lá em Jeremias 17, capítulo 9, que enganoso é o coração mais que todas as coisas. E fala que ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto. Em outra versão, a versão NVT, fala que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Não posso confiar no meu coração, eu não posso seguir o meu coração. Eu preciso seguir a vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus para poder fazer a vontade dEle. Senão eu realmente vou seguir o meu coração e vou fazer aquilo que é a vontade, né? Da minha vida, aquilo que eu sinto. E Jeremias 17, no verso 10, logo em seguida fala: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Glória a Deus por isso. E nesse sentimento, né, de buscar fazer aquilo que agrada o nosso coração, de buscar os prazeres, né, de buscar uma resposta, o mestre fala, Eclesiastes capítulo 2, ele começa a falar sobre as coisas que ele alcançou, as coisas que ele conquistou, os prazeres que ele teve. Ele diz aqui, a partir do verso 1, que ele foi experimentar a alegria, e também ele percebeu que isso era inútil, que ele entregou-se ao vinho e à extravagância, e também não teve prazer nisso. Depois ele lançou-se em projetos, né? No verso 4 fala que ele construiu casas, plantou vinhas, e ele fez jardins, plantou todo tipo de árvores, e ele começa a dizer: eu juntei tesouros, né? Também tive muitas mulheres, e tudo isso para mim não valeu de nada. Ele fala: tornei-me famoso e poderoso. E por fim ele chega à conclusão. No verso 10 ele diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. E ele percebeu que os prazeres não poderiam preencher, que as coisas da vida não poderiam preencher o seu coração. Como eu falei agora há pouco, as pessoas buscam, né, nesses prazeres, nas drogas, nos vícios, em várias coisas, e ao final de tudo, depois de todos os prazeres, assim como fez também, assim como chegou à conclusão o mestre, chegamos nós. É só isso. Que proveito há tudo nisso? Qual é o proveito desse prazer? Qual o proveito desse vício? E sabe por quê, queridos? Sabe por quê que não tem nenhum resultado? Porque só há uma fonte que pode matar a sede dos nossos corações. Só há uma fonte que pode preencher a nossa vida. E essa fonte é Jesus. Essa fonte é Jesus. É Jesus que pode fazer com que o teu coração seja completo, seja preenchido. E a palavra de Deus nos diz em João 7,38, que do nosso interior vai fluir rios de água viva, quando nós deixarmos que Jesus penetre no nosso coração e de fato faça a morada. Só Ele pode dar sentido para as nossas vidas. E ainda, nessa busca pelo sentido, esse homem, esse mestre, que talvez tenha sido Salomão, ele continuou estudando sobre outras coisas. Ele continuou estudando sobre a sabedoria humana, e ele buscou encontrar sentido na vida, e ele percebeu então que a sabedoria, ela tinha ali um propósito, né? ela poderia falar sobre várias coisas, e que não há limite para que se escreva livros. E então ele se esforçou para compreender a vida, para entender todas as coisas. Ele fala, no capítulo 1, no verso 17 e 18, quero que você acompanhe. Ele diz: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto.
Percebe que quanto mais a gente busca sabedoria, quanto mais a gente compreende as coisas, mais a gente sofre. Mais a gente tem preocupações, mais a gente fica indignado com as mazelas sociais, com as situações da vida e com tudo aquilo que acontece. Porque parece que quanto mais conhecimento nós adquirimos, quanto mais coisas nós compreendemos, mais nós sofremos e temos preocupações. E é exatamente isso que ele está dizendo para nós, né? E ele começa a falar aqui então, que esse conhecimento ele traz um desespero, ele traz uma preocupação. E ele fala em Eclesiastes 2:21, pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria e conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui para alguém que não se esforçou. Por todo o seu trabalho, tudo aquilo que você empenhou a sua sabedoria, nós vamos deixar para alguém. E as pessoas brigam, né? As pessoas matam e buscam conquistar muitas coisas. Eu não estou dizendo, queridos, que você não pode buscar, que você não pode almejar, você pode, mas entendendo que a nossa vida é um sopro. Nós estamos aqui por um propósito, nosso propósito é glorificar a Deus, nosso propósito é servir a Deus com todas as nossas forças, com os nossos bens, com tudo que possuímos. Aí a nossa vida vai fazer sentido. Há um conto que fala algo muito interessante sobre uma aposta, né? Foi escrita por um escritor russo, o Anton Chekhov. Ele escreveu um conto chamado A Aposta. Ele fala que havia um banqueiro e que esse banqueiro era muito rico. Obviamente, ele fez uma festa, chamou diversos homens de sucesso, pessoas que tinham conhecimento, e eles conversavam sobre vários assuntos. E um dos assuntos que chega até eles é sobre a pena de morte. E ele, observando a pena de morte, ele diz: isso é muito cruel, isso é um tratamento que não deveria acontecer. Os países que são cristãos deveriam abolir essa pena de morte. E aí eles começam a questionar, muitos deles falam, né, sobre soluções para isso. E ele diz: deveria se mudar a pena de morte para a prisão perpétua, ela é muito mais humana. E aí aparece um jovem estudante de direito que questiona aquele homem e discorda do seu pensamento. E aquele jovem diz assim: não, eles tanto uma quanto a outra são cruéis, nenhuma das duas são boas, todas elas matam o homem, ainda que seja uma prisão perpétua. E aí ele então faz uma aposta, ele diz assim: eu aposto que você não suportaria sequer 5 anos no cárcere. E ele diz: eu suportaria não só 5 anos, mas 15. E eles fazem essa aposta absurda. Ele diz assim: se você ficar então esses 15 anos no cárcere, eu vou te dar 2 milhões. Você abriria a mão da sua liberdade por ao final de 15 anos receber 2 milhões? Sem poder falar com ninguém, você apenas iria receber livros e você teria direito a um instrumento musical. Você poderia, né, ou a outra coisa que te desse alegria. E diz então que esse jovem foi colocado no lugar sobre uma severa vigilância, ali no jardim daquele banqueiro, numa ala em que ele preparou para isso, e ele ficou ali. Ele ficou preso durante vários anos. Ele recebia livros, ele recebia diversos livros. No primeiro ano ele começou a ler sobre romances, sobre livros policiais, e depois ele tinha direito também, né, a receber outros livros, o vinho e o tabaco. Ele disse que não queria o vinho porque ele queria estar, de fato, sóbrio para viver aquele momento. E ele começou a ler vários livros. No primeiro momento ele tinha muita tristeza, ele escrevia sobre isso, ele não podia falar com ninguém. E ele passou os anos então da sua vida. No segundo ano ele parou de tocar o instrumento que ele foi permitido, né, ter ali naquele lugar. Depois ele começou a ler clássicos. No 6º ano, então, ele começou a estudar línguas, filosofia, história, muitos outros assuntos. E aí depois, no 10º ano, ele conheceu o Evangelho. E ali fala que ele passou um ano inteiro lendo somente um livro. Um homem que leu vários livros durante muito tempo. Fala-se que no 6º ano, ali nesse conto, ele tinha lido cerca de 600 volumes. E naquele momento, ele leu, naquele ano, somente um livro. Ele leu o Evangelho. Ele começou a entender sobre a vida de Jesus e lia novamente. E aí a postura dele começou a mudar. E depois disso, ele leu outras coisas. Leu sobre teologia, sobre religiões.
E aí chega-se então, próximo daqueles 15 anos, finalizar e daquele homem sair do seu cárcere. E aquele banqueiro, ele fica preocupado, porque agora ele não é um homem mais tão rico quanto ele era. Agora ele é um homem que está falido. Ele diz, tudo que eu tenho, eu vou entregar para esse homem de 40 anos. Tinha 25 quando entrou ali no cárcere. E agora, se eu precisar de dinheiro, ele vai me emprestar. E eu vou passar uma humilhação muito grande. Então ele pensa, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse homem, para que ele não receba, para que ele não tome posse desse valor. E ele tem uma surpresa muito grande. Quando ele chega ali naquele cárcere, que ele tenta, realizar esse ato do que ele pensou, ele encontra aquele homem muito magro, com cabelos longos, com a barba mal feita, e ali ele encontra aquele homem dormindo. Ele pensa, eu posso matá-lo facilmente, e provavelmente alguém vai suspeitar dos guardas e não de mim. E diz ali então que aquele homem, ele olha para aquele banqueiro, olha para aquele jovem e vê também, ali onde ele está, sobre uma mesa, um papel, uma carta que aquele homem escreveu. E antes dele cometer aquilo que ele intentou no seu coração, ele lê. E diz o seguinte, aquilo que estava ali naquela carta. Eu quero ler para vocês resumidamente aquilo que falava ali. Ele diz assim, amanhã às 12 horas eu receberei a liberdade e o direito de comunicação com os meus semelhantes. Mas antes de deixar este quarto e rever o sol, julgo necessário dizer-vos algumas palavras. Em sã consciência diante de Deus que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo que em vossos livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Os vossos livros deram-me sabedoria. Tudo aquilo que a infatigável mente humana criou durante séculos está comprimida no meu cérebro num pequeno novelo. E ele segue dizendo, eu sei que sou mais sábio do que todos vós, e eu desprezo os vossos livros, eu desprezo todos os bens terrenos e sabedoria, tudo que é mesquinho, tudo que é perecível, tudo que é espectral e ilusório, como miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra a vossa história. Assim como o mestre de Eclesiastes falou, todos um dia irão morrer. E esse jovem tomou consciência disso. E ele segue dizendo, vós enlouquecestes e tomaste o caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. Assim eu me admiro de vós, que trocastes o céu pela terra. Não vos quero compreender. E para demonstrar-vos na prática o meu desprezo com tudo que é a vossa vida, renuncio os 2 milhões. Por todo o tempo que ele ficou ali, ele demonstrou que não tinha interesse nas coisas, nos prazeres, nas coisas materiais. E ele diz, por aquilo que tanto sonhei tempos como se fosse um paraíso, que hoje eu desdenho. Para me privar o direito a ele, sairei daqui 5 horas antes do prazo combinado, e desse modo quebrarei o trato. Então o banqueiro beijou aquele homem, saiu e foi ao seu quarto chorar. E no dia seguinte, como havia escrito ali na carta, aquele homem saiu. Ele saiu 5 horas antes para quebrar o trato e perdeu tudo. Porque ele chegou à conclusão que não é nas coisas, não é naquilo que você tem, não é nas posses, não é no dinheiro, não são nas coisas passageiras em que você encontra sentido na vida. Exatamente essa mesma coisa que chegou à conclusão o mestre que está em Eclesiastes. Aquele homem que vivenciou muitas coisas, que teve muita riqueza, e aquele jovem que estava no cárcere, ele percebeu que mesmo aqueles 2 milhões não trariam sentido para a sua existência, não pagaria o tempo que ele ficou preso. Não há nada, queridos, porque só existe uma coisa, nós só somos preenchidos e a nossa vida só faz sentido quando nós temos Jesus no nosso coração. Se nós não tivermos o Senhor no nosso coração, queridos, nada faz sentido. Você pode receber muito dinheiro, você pode experimentar de muitas coisas, você pode viajar, você pode conhecer o mundo, mas nada vai trazer significado para a sua existência. Você precisa, de fato, ter um relacionamento com Deus. Eu e você precisamos disso. E para concluir, em Eclesiastes,
o mestre diz aos jovens, no capítulo 11, no verso 9 e 10, ele fala algo que é muito conhecido de todos nós, mas que a gente precisa refletir hoje. Ele diz: alegrem-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento no seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Faça tudo que dá no teu coração, tudo que der na tua cabeça, tudo aquilo que você sentir no teu coração, mas saiba que Deus vai te pedir conta de tudo. E ele continua dizendo: lembra-se do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, antes que venham aqueles dias em que dirás, nele não tenho prazer. E quantas pessoas passaram por isso? Talvez pensaram, talvez você que nos assiste nessa noite, talvez você pense, quando eu não tiver mais muita coisa interessante para fazer nessa terra, eu vou buscar a Deus. Encontre o teu Criador nessa noite, porque Ele vai dar significado e vai dar sentido à tua vida. Ele traz algo muito especial para nós. Ele diz que nós devemos lembrar do nosso Criador. Por isso, filhos, ouçam os conselhos dos seus pais. Ouçam os conselhos dos seus pais. Desfrute da companhia deles enquanto eles estão com vocês. Isso é um presente de Deus. E pais, na medida do possível, seja presente na vida dos teus filhos, porque é isso que nós temos debaixo do sol. É isso que Deus nos dá, é essa alegria. Um dia eles vão embora, ou acaso acontece e nós perdemos a oportunidade. Para nós, a palavra de Deus diz, Eclesiastes 9, verso 9, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, desfrute a vida com o homem a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Maridos, amem a sua esposa. Esposa, ame os seus maridos. Deixe de lado todas as brigas e confusões que não levam a nada. Não deixe a angústia, não deixe as mágoas entrarem no teu coração. Permita que você possa perdoar. Peça perdão, seja perdoado também. Aceite o perdão, viva em paz. Não perca tempo. Todos nós não podemos perder tempo. Deus nos deu um privilégio, um presente de estarmos aqui, nessa terra por um tempo, para amar as pessoas, para fazer as pessoas terem um sentido, para receber de fato o amor que Deus derramou sobre nós. E por fim, o mestre de Eclesiastes, ele nos diz, quero que você leia Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento, fica de pé. Convido você que está em casa também a fechar teus olhos, que você possa colocar diante de Deus a tua vida. E se alguém aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele pode dar o sentido para a tua vida. Ele pode trazer o significado para a tua vida. A palavra de Deus nos diz que o Senhor morreu em nosso lugar. Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado, para que a morte dele desse sentido à nossa vida, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E eu gostaria que você que está na sua casa, você que está aqui, se ainda não fez isso, se ainda não tomou uma decisão, ou se um dia você tomou a decisão de entregar a tua vida a Jesus, mas se afastou da presença dele, ou você pode até estar aqui superficialmente, toma uma decisão hoje, de colocar a tua vida diante do altar de Deus. E se você quer fazer isso, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Levanta a tua mão que eu quero orar por você. Eu quero que você possa receber Deus, que você possa receber o Senhor Jesus no teu coração.
A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. O Senhor está à porta do teu coração. E se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer morada no teu coração. Eu quero te convidar aqui, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que levantou a mão, vem aqui. Quero orar por você, num ato de fé, para que você entregue a tua vida para Jesus. E se você sente no teu coração esse desejo, enquanto louvamos ao Senhor, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Nós te agradecemos, Deus, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós te louvamos, Senhor, pela morte de Jesus na cruz. E nós cremos, Senhor, que um dia estaremos contigo, Senhor. E que tu mesmo, Senhor, enxugarás, Senhor, do nosso rosto, dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. Que estaremos contigo todos os dias, Deus. Pai, nós queremos, Pai, te louvar, queremos te engrandecer, Senhor. E queremos ter um relacionamento íntimo contigo, Deus, não um relacionamento superficial, Senhor. Que a partir de hoje, Deus, que eu tenha, Senhor, que cada um de nós, Pai, tenhamos um relacionamento profundo contigo, Deus. Um relacionamento íntimo, Deus, na tua presença, Pai. E que os nossos relacionamentos, Senhor, com os nossos familiares, pais, cônjuges, Senhor, irmãos, também que possam ser relacionamentos verdadeiros, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender a tua vontade, o teu propósito para as nossas vidas. E que em nome de Jesus, Pai, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.